Acho que talvez, não sei, uma hipótese, o pessoal talvez tenha ficado um pouco intimidado com uma espécie, né, de aparato teórico que tem nesse capítulo, mas depois eu já vou fazer uma espécie de provocação sobre isso, né? E a Paula já aqui falou comigo, né, sobre como na perspectiva dela, né, da leitura dela, ela viu que a Isildinha consegue transmitir de uma forma bem clara conceitos muito densos, né, que a gente lê a partir do Lacan. Mas antes de continuar, eu só queria relembrar assim as nossas datas, as duas próximas datas, né, dos encontros, com as respectivas partes aí de leitura do livro, né? Então, hoje a gente vai trabalhar aí o capítulo 3 da segunda parte, e no dia 31 a gente vai ler os capítulos 4 e 5 dessa parte, né? E aí o último encontro, no dia 14 de novembro, a gente vai ler o capítulo 6 e a finalização, né? Então, a gente tem aí mais dois encontros. Que Então, dia de novembro, Jackson? Desculpa, vou anotar aqui. dia 14. 14. Obrigado. Isso, dia 14 de novembro. Então, para hoje ficou essa parte, assim, né, supostamente mais teórica, e aí para o próximo encontro a gente tem uma espécie de um corpo analítico, vamos dizer assim, e depois há uma espécie, assim, de estudo de caso para finalização. Aparentemente é assim que o livro está organizado, mas eu digo que não precisa que a gente leia nessa direção, né? Como nós falamos ali, né, no primeiro encontro, esse trabalho aqui não é um trabalho de aula ou de uma espécie de direção mesmo, de uma linha, é assim que se lê esse livro, e nem uma espécie de verificação e de explicação, mas uma espécie de movimentação e de um trabalho assim de provocação, né? De que a gente traga aqui quais são as movimentações, quais são as questões que esse livro, que essa questão, que eu e o Léo, assim, né, depois do primeiro encontro, principalmente com base em um livro que é referência aqui da Isildinha, que é o livro Tabu do Corpo, a gente pensou mesmo assim o quanto essa questão, né, a questão do racismo em si, mas a questão das consequências psíquicas, né, no sujeito negro do racismo é um tabu. É algo que não se fala tanto, e não se fala, ou quando se fala numa direção, eh, vamos dizer assim, de uma espécie de simetrização, que é o termo, né, que a Isildinha traz muito presente aí na primeira parte. Então, são lugares bastante, realmente, enquanto tabu, difíceis de falar. Mas é nessa dificuldade que esse convite para a leitura desse livro aqui no grupo é o que nos interessa, assim, né? E eu não sei com vocês, né? Mas eu conversei com algumas pessoas depois do primeiro encontro, o quanto a o primeiro encontro, a primeira leitura, as questões que vieram ali daquela primeira parte reverberaram, né? E trouxeram realmente consequências, né? No trabalho, no atendimento mesmo a pacientes negros e na própria leitura que se tem feito até aqui, né? Particularmente dessas questões, né? Então, acho que nesse primeiro momento, vocês podem ficarem assim, à vontade de quererem falar assim, o que que foi que reverberou dessa primeira parte, se tem pontos ali da primeira parte que ainda a gente pode relançar e lançar, e para continuar, né, para essa segunda parte. E aí depois eu quero fazer uma espécie de uma contextualização, mas uma contextualização para provocar mesmo uma, uma movimentação, né, na leitura. Então podem ficar à vontade, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa assim, que reverberou aí desse primeiro encontro,
alguma coisa assim. Jackson, é, eu fiquei pensando o seguinte, né, que, bom, eu não consigo voltar para o primeiro encontro sem essa leitura, né, que a gente fez agora, que eu acho que ela já faz algumas questões aí sobre isso, né? Mas me chamou muito a atenção, assim, do primeiro encontro, a questão de como ficou marcado, a questão de como o corpo negro, né, ele aparece ali como, vamos dizer assim, algo que se colocaria como uma condição da própria de como aquilo, de como vai ser subjetivado, vai ser formado subjetividade do sujeito, né? Que isso necessariamente vai passar por ali, né? Eu digo, né, que não dá para desconsiderar agora essa leitura, né? Não avancei, né? Não li esse livro inteiro, estou seguindo a leitura de acordo aí com as indicações de vocês, de como ela vai, nesse capítulo, ou pelo menos nessas partes que a gente leu, começar a tentar puxar, né, sobre a questão do corpo e a subjetividade em psicanálise. Uhum, Então, assim, o corpo, né, que a gente tem sempre assim, pela condição assim da ótica do espelho, né, de alguma maneira associado a uma construção do eu e tudo mais, né, o estádio do espelho, mas como parece que tem alguma marcação social, né, que talvez tenha alguma especificidade na questão do corpo negro, que não que isso não possa também comparecer, né, em algumas outras condições, mas como tem alguma especificidade assim, que talvez escape um pouco dessa lógica do espelho que a gente está acostumado a tentar pensar dentro da psicanálise, né? Então isso ficou passando assim na minha cabeça, né? uhum. Eu acho, e isso que você pontuou, né? Não dá mesmo, assim, né, para retornar para esse primeiro encontro, para essa primeira parte, sem realmente o que a gente leu aqui, né, na segunda parte. E me, me chama muita atenção mesmo essa coisa do corpo, e vai ser uma insistência aqui, né, nessa segunda parte. Eu tenho, assim, a, a impressão, né, de que a convergência mesmo das escolhas, dos elementos teóricos que ela vai arregimentando, é em direção realmente a falar sobre esse corpo, porque nessa primeira parte em que é feito todo um trabalho, né, de dizer sobre essa gênese, né, do indivíduo, né, da pessoa, do humano, da condição social, da condição de classe. Então, uma perspectiva do universal sociopolítico e econômico, né, em que do qual o sujeito é excluído, o corpo ele é classificado e aparece mesmo assim, né, na frase dela como o corpo inaceitável, né? Então, o corpo inaceitável e que nele mesmo oferece um risco da sua destruição, né? Da sua própria desintegração. Então, num primeiro momento, ali numa perspectiva sociopolítica e econômica, né? O corpo ele se é posicionado nesse, o corpo negro é posicionado nesse lugar. E aí é interessante que uma coisa que me ficou assim dessa primeira parte que eu não cheguei a falar é o quanto quando ela vai falar sobre a questão das relações de classe, né?
Ela toca numa questão que tem a ver o quanto o enriquecimento da burguesia, né, o enriquecimento de uma certa classe, passa pelo não pagamento de um sobretrabalho, né? Isso é interessante de pensar, principalmente porque aqui nessa primeira parte, né, está se falando muito sobre estruturas sociais, estruturas políticas, estruturas jurídicas até. É, e aí ela vai encaminhando para esse lugar, né, de uma estrutura de linguagem, né, e aí até de pensar mesmo, né, a, a estruturação do inconsciente enquanto linguagem, e aí vai passando justamente para essa espécie, para até uma questão que o Thiago fez, né, do quanto que é um lugar, assim, bastante complexo, essa articulação de estruturas sociais, políticas, ideológicas com a questão da estrutura psíquica, né? Inconsciente e consciente. Mas é interessante de pensar, por exemplo, o quanto a estruturação do trabalho na lógica colonial em que o Brasil foi organizado passa justamente por esse sobretrabalho não pago, que é a escravidão, que seria exatamente o lugar básico e que isso resvala, né, para todas as esferas das relações trabalhistas, mas o quanto é paradigmático esse lugar, né, do sobretrabalho não pago à escravidão e do quanto isso afeta, aí eu vou colocar num lugar de indivíduo, né, o indivíduo negro dentro desse lugar da base da pirâmide, e aí, de uma maneira mais grave, quem ocupa essa base é a mulher negra, né? Então, isso para mim ficou muito interessante, porque eu não sei se quando se discute talvez se mencione, mas se discute das condições de trabalho e que é uma questão que sempre aparece, né, na clínica, que se fala muito sobre a questão do trabalho, do neoliberalismo e tal, a sociedade do cansaço, etc, etc. Mas o quanto que, particularmente na lógica colonial, né, colonialista do Brasil, é, esse sofrimento psíquico por conta do sobretrabalho não pago tem fundamento e raízes aí nessa estruturação, né, social do Brasil via escravidão. E aí, como que isso também tem essa dimensão no sofrimento psíquico, né, aí do sujeito negro, né? Isso é uma questão, né, que para mim, depois que eu voltei e que pensei, né, em como foi o nosso encontro, o quanto isso às vezes talvez a gente não fale, não sei o que vocês pensam assim, né? Não fale muito assim o quanto a questão do sofrimento no trabalho no Brasil tem fundamento nessa estruturação escravocrata, né? O que que vocês acham? E para além dessa questão, se alguém também tiver alguma questão assim do primeiro, fica à vontade para abrir o microfone e falar. Quando você fala sobre trabalho, né, você pensaria assim, por exemplo, no quanto parece assim de que necessidade de um
apagamento dos próprios traços do corpo negro uhum, seria necessário ser feito para se tentar colocar em pé de igualdade com um sujeito branco, uhum, né, no sentido do quanto ali precisa se provar, pensando mais na atualidade, né, até uma questão que apareceu aí em sessão clínica, né, uhum, vem para mim esse pensamento assim, do quanto sobre trabalho assim também nessa esfera do embranquecimento como necessidade e para que supostamente se possa estar equiparado numa condição. uhum, E o quanto daí isso, se de alguma maneira acontece, vamos dizer assim, essa exceção se torna comemorada como se fosse que é uma igualdade social, né, por meio dessa exceção que foi, na verdade, confirma a regra da exclusão. exato. Não sei se, enfim, Sim, eu acho que eu penso nessa direção, e aí eu acho que já tem a ver com, no meu ponto de vista, né, na minha leitura, as questões que ela vai trazer aqui nesse capítulo 3, né? Porque nessa primeira parte, né, foi se tentando realmente compreender como que a escravidão, como que essa estrutura social, como que o racismo vai sendo social, político, econômico, religioso, religiosamente sendo estruturado, né? E aí, nesse terceiro capítulo aqui, né, para a segunda parte, ela já inicia fazendo, no meu ponto de vista, né, uma questão de que há uma persistência do racismo, mesmo que as questões sociais e políticas sejam conscientemente, vamos dizer assim, resolvidas, mesmo que a estrutura social, que a estrutura política seja resolvida. Está aqui na página 71. Eu acho que vale a pena a gente ler, porque foi até uma conversa que eu e o Léo nós tivemos, assim, que há momentos, né, no texto, e aí aqui nessa parte ela é mais emblemática, em que a Isildinha ela faz alguns rasgos, assim, de algumas afirmações da hipótese das questões que interessam a ela nessa discussão e que movimentam realmente aí os elementos, os pressupostos teóricos que ela está trabalhando. Então, aqui no segundo parágrafo, na página 71, então, que ela coloca assim: o ponto de vista que pretendo tematizar diz respeito justamente a esse aspecto inconsciente em que o racismo se inscreve, tanto para os brancos quanto para os negros. E é esse fenômeno que faz com que os conteúdos inconscientes ligados ao racismo persistam, independentemente da realidade social e política. Ou seja, mesmo que no campo social, político e jurídico o racismo possa estar excluído, o que a gente pode questionar aqui, né? Se a gente chegou nesse ponto no Brasil, tal exclusão opera no plano da consciência dos indivíduos, que não pode, por si só, determinar o campo do inconsciente. Então, tem uma questão aqui que ela está colocando que mesmo que a gente, e eu acho que isso é uma provocação que a gente tem que pensar, que mesmo que conscientemente a gente tenha ações no campo social, político, jurídico, que tentam é, amenizar, extinguir, não sei, a gente pode colocar aqui vários objetivos para combater o racismo, ele persiste. Essa é uma questão. E a persistência do racismo, ela está pontuando aqui como sendo uma questão do inconsciente, né? Então, há algo aí, né, na estruturação do inconsciente, e aí a gente pode levar aqui do inconsciente da lógica colonial do Brasil, que faz com que se persista o racismo.
mesmo que a gente tenha essa tentativa de igualdade, vamos dizer assim, de equidade, de justiça social. O que eu acho que é bem, isso é muito, eu não sei para vocês, mas isso é muito alarmante, eu acho, da gente pensar, né? E aí, como que você pode movimentar uma estrutura se ela está arraigada nessa estruturação inconsciente? E aí, por isso que eu acho que é importante essas questões que ela vai trazendo, e que não é só uma validação da teoria do Lacan, de dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, que a gente poderia fazer. Isso tem uma consequência de pensar como que, aí, isso é o que eu estou colocando, que o racismo no Brasil está estruturado como uma linguagem, né? E aí esse seria o ponto, né? O que vocês pensam, assim, dessa primeira provocação que a gente tem aí? Nossa, eu achei que foi muito bom o caminho que ela faz, assim, né? Porque esse é o ponto, né? Desse sujeito que não sabe o que diz nisso que ele fala, né? Que ela fala Uhum, da divisão do sujeito, tal, tal, tal. E ela vai indo por esse caminho, né? De que é isso, tá aí a coisa, né? Esse sujeito que fica, que é enquanto significante, e tal, ela faz toda essa construção teórica para dizer que é isso. Ok, conscientemente é esse o discurso, mas esse sujeito não sabe o que ele diz, assim, né? Então isso uhum, continua repetindo, inclusive enquanto recalque, né? Que ela vai dizer que o recalque mantém essa divisão, né? E mantém essa alienação, enfim. Achei muito bom, assim, o jeito que ela vai. Que é isso, ela tá falando de uma forma extremamente teórica, parece, né? Mas assim, é isso. A gente sabe que em algum momento ela vai chegar a dizer do quanto que isso tá inscrito no corpo negro, né? E tal. Então, acho que é isso que eu entendi, né? Desse sujeito que não sabe o que tá dizendo, né? Sim, não. uhum. É isso, tem coisa aí, né? E é muito interessante quando a gente coloca isso numa questão tão, vamos colocar assim, né, grave, socialmente, politicamente, como racismo, e dizer que o sujeito não sabe o que está dizendo. Ela vai colocar uma questão que eu acho que é bem importante também, que, deixa eu ver aqui qual é a página que está, que ela vai falar, ela vai nomear e adjetivar o racista. É a página, da página 88 para a página 89. Porque é isso, né? A gente parece que a gente está lendo um texto super teórico, mas a gente tem provocações bem complexas, vamos dizer assim, sobre essa questão. Então, aqui, ó, do final da página 88, que ela traz, ô Jason, é isso que eu acho que é uma espécie de encaminhamento que ela vai fazendo, né? Do corpo inaceitável. Aí aqui ela traz a noção de corpo falante e corpo esfacelado, né? E aí como que isso a gente vai pensando a partir do corpo negro, né? Então ela fala assim, corpo falante. Falante porque ele é apreendido como um conjunto de significantes que falam entre si, né? Aí depois ela continua. O corpo falante não é o corpo gestual que me fala, mas o que está investido do poder de determinar, sem o conhecimento de quem o contempla. Um ato, né? Então, determinar um ato. Aí ela vai dar o exemplo. Por exemplo, o ato de repulsa do racista, que não sabe explicar por que é racista, né? Então, a gente tem aí, inclusive, uma questão que a gente discutiu no encontro da fantasia, né? Na terça-feira, que é essa questão da ação, né? O que que é a ação em psicanálise, o ato e tal. Então, aqui a gente tem esse corpo falante, e quando ela fala aqui do corpo falante, como ela disse ali no início, isso tem a ver tanto para o corpo branco quanto para o corpo negro. Mas a questão é como que esse corpo tem esse investimento de poder determinar, né, um ato. E aí, nesse sentido de, é, como que a gente pode colocar aqui, né? O ato de repulsa do racista, né?
E aí eu entendo isso, assim, que o ato de repulsa do racista é a repulsa do corpo negro, né? Aqui no caso, né? O corpo inaceitável, porque o corpo que vai ser repudiado é exatamente o corpo negro. Mas como que isso se dá sem se conseguir explicar, né? Então isso está exatamente nessa espécie de, ah, acho que como o Jason bem pontuou, né? Nessa relação especular que tem a sua particularidade, né? Então é nesse aspecto que o racismo vai se organizando, se estruturando, se consolidando, né? Acho que o que eu vou falar agora parece ser uma coisa bem, talvez simples, e até talvez ingênua da minha parte, mas às vezes, e isso é bem perigoso também, que dizer que o racismo ele é inconsciente pode levar para um entendimento no senso comum de que não há responsabilidade nisso, né? Então, foi inconsciente, né? É subjetivo. E aí eu acho que é por isso que ela traz, de uma forma muito densa, as discussões sobre subjetividade. E eu acho que aí é nesse ponto que eu queria colocar também uma provocação, assim, no sentido de que esse terceiro capítulo, na leitura desse livro, na forma como ele foi gerado, porque ele foi gerado dentro do discurso universitário, né, do discurso acadêmico. Então, ele pode ser, esse terceiro capítulo pode ser entendido como sendo uma espécie de revisão bibliográfica e de uma espécie de validação da teoria lacaniana, né, sobre o sujeito, sobre a subjetividade e os conceitos da psicanálise. Então, ele funciona como uma espécie de armadilha. Eu conversei com o Léo, assim, do quanto que ele até comentou assim, ele falou assim, eu fiquei um pouco decepcionado com esse capítulo, porque parecia que ela vinha numa toada assim de vamos vamos virar do avesso, vamos trazer a coisa decolonial, né, tal. E aí, de repente, aparece um capítulo que parece validar os conceitos da psicanálise e parece situar, né? Para depois fazer uma espécie de aplicação, né? Então parece que os capítulos que vão vir posteriormente vão ser aplicabilidades dos conceitos da psicanálise em como formular uma espécie de psicanálise do racismo ou uma espécie de, olha só como a psicanálise tem aqui fundamentos e conceitos que podem resolver o racismo no Brasil, né? A leitura que pode ser uma armadilha nessa direção, né? Mas aí, conversando com o Léo, né, e aí a minha leitura, e aí o que eu estou trazendo aqui para vocês, é que eu não sei se vocês foram dar uma olhada na referência bibliográfica, e mesmo acompanhando aqui as notas, ela quase não traz o Lacan. Se vocês olharem lá no final, na referência bibliográfica, tem só uma referência ao seminário, né? Que eu acho que é o. Deixa eu ver aqui. É só o seminário 2, né? E ela traz mais textos do Freud do que do Lacan. Né? Isso é uma coisa. E aí, os textos que ela vai trazer para falar sobre os conceitos do Lacan são de comentadores. É o Násio, né? Aí ela traz o Leclerc, né? Aí eu fiz, enquanto estava lendo, fiz uma indagação, assim. Se são com conceitos lacanianos, né? E ela está falando aqui mesmo, né? Sobre, ah, como que ela coloca aqui? A concepção lacaniana de sujeito, né? O que que a gente esperaria, né? Nossa, não, ela vai varrer, assim, todos os seminários para trazer essa concepção de sujeito. Só que, para mim, é o mesmo movimento que ela fez lá na primeira parte. Porque ela não está fazendo uma verificação se o Lacan está certo, ou se, ou para mostrar.
para o leitor que ela sabe, né, o que que é, o que que são esses conceitos. Embora a gente leia aqui, é muito denso, né? Ela vai, uma coisa que a Paula falou, né? Uma habilidade de ir trançando de um conceito para o outro, e tal, né? Mas no meu ponto de vista, ela está fazendo a mesma coisa que lá na primeira parte, que foi investigar como se consolidou a universalização do conceito de indivíduo e de pessoa e de humano. Então, assim, qual é o universal de indivíduo? Qual é o universal de humano? Qual é o universal, de pessoa? Lá na primeira parte. Não sei se vocês se lembram, né? Aqui, na minha leitura, ela não está referendando o Lacan, e nem o lacanismo, nem o lacanês. Ela está trazendo como foi que a psicanálise formulou o sentido universal do sujeito, do qual o sujeito negro é excluído. Então, é nesse sentido que esse capítulo ele parece ser um aparato teórico, mas ele na verdade, uma, um encaminhamento de como esse sujeito da psicanálise é o sujeito universal, né? Então, por isso, se a gente for lá no Lacan e a gente for ler os textos do Lacan, o que a gente vai encontrar é o sujeito universal. É esse que ela está dizendo que quando a gente escuta, a gente vai tentar simetrizar, a gente vai tentar padronizar. Então, ajustar, né, o sujeito negro a esse universal. E o tempo todo, o que ela está dizendo, qual é a questão dela? É exatamente investigar e averiguar quais são as particularidades da subjetividade do negro. E aí, essas particularidades têm a ver justamente de onde ele está excluído. Então, nesse sentido que se a psicanálise ela tem um universal do sujeito, então a subjetividade do negro não está ali. A gente sabe, né, que o Freud e o Lacan não desenvolveram isso, né? E aí eu penso que esse capítulo ele é uma espécie de teste para nossa alienação dentro do texto do Lacan, porque a armadilha seria de tentar ver se os conceitos que ela traz aqui estão de acordo com o que está no Lacan, né? Se está direitinho, assim, né? Todo o esquema do estágio do espelho, se essa noção de divisão, essa noção de Spaltung, né? Se tudo isso está de acordo com o que está no Lacan, né? E aí eu penso que a leitura, ela seria numa outra direção, que é o que esses conceitos que estão aqui elencados e escolhidos por ela nessa perspectiva se movimentam e circulam para uma discussão sobre essa particularidade da subjetividade do negro, né? Não para continuar a confirmar a subjetividade universal, porque essa a gente já sabe, né? Essa já está dita lá tanto no texto do Freud quanto no texto do Lacan. E aí, para mim, é por isso que ela vai mais no Freud do que no Lacan, porque é a partir do Freud, né, que a gente vai ter mesmo essa espécie de definição do sujeito, né, tal como Lacan vai depois continuar a desenvolver enquanto o universal, né? É, então é nesse sentido que eu penso que então é por isso que esse capítulo ele parece ser teórico no sentido do discurso acadêmico. Mas, ó, ele há 20 anos ele está fazendo esse movimento que hoje em dia é chamado do decolonial, que só é possível fazer a partir daquilo que te colonizou, né? Eu tive uma conversa com os colegas do Estação Psicanálise, numa sessão clínica, né, sobre o atendimento de sujeitos negros, e aí surgiu uma questão, por exemplo, do quanto ah, homens e mulheres negros são pioneiros na psicanálise no Brasil, né? Se você for ler
os textos do Lima Barreto, por exemplo, que é algo que eu vou falar em algum momento na TQ, ele vai mencionando quais são os psiquiatras médicos, né, que trabalham ali no Pinel e tal, e que você vai reconhecendo. A gente tem a Virginia Bicudo, né? A gente tem a Lélia Gonzalez, a gente tem a própria Isildinha, que só consegue publicar esse livro 20 anos depois de defender esse trabalho. Ah, aí a questão que surgiu ali é por que que esses autores sofreram apagamento se eles fazem o seu trabalho a partir de Freud e do Lacan, né? Sempre, e a Lélia Gonzalez também, né? E aí, como eles sendo pioneiros, fazem a partir disso. A questão é essa, né? Não tem como você partir de outro lugar que não seja daquele lugar que te colonizou, aquele lugar que te dominou, aquele lugar que te alienou, né? Mas o problema aqui, e eu acho que é esse sentido que esse capítulo, esse texto vai seguindo, e por isso que de vez em quando tem esses lampejos dessas afirmações bastante difíceis que a Zildjian faz, que são, o Léo diz que é como um soco no estômago, né? Aquela primeira parte, essa outra parte aqui. Ô, Jacques, Oi. posso dar comentário, fazer um comentário? Você Uhum. falou desse apagamento, né, dos psicanalistas negros, e eu soube, você já ouviu falar na Solange Faladê? Já, já. Não fui assim atrás, tal, mas já. Então, é uma psicanalista, né, negra, que foi aluna do Lacan e amiga dele. Uhum. E participou do movimento, todo o processo do Lacan ali de expulsão da IPA, e ela que estava ali com ele num congresso X lá em Estocolmo, que ele foi totalmente assim silenciado. Ah, uhum. Foi o congresso que foi uma semana antes dele ser expulso da IPA. E ele foi com ela que ele compartilhou ali o que ele estava. Foi ela a pessoa que acompanhou ele em toda a separação dele. E no final da vida dele, inclusive, todo os seminários dele, ela que deu a ideia para gravar os seminários, e ela estava com o Miller na hora da decisão no final da vida dele, de como quando ele dissolveu a escola, a carta que ele escreveu, que nunca veio a público, pelo Miller. Então, assim, no momento final, ela estava com o Miller e o Lacan. Ela Uhum. acompanhou todo o processo da história do Lacan e da psicanálise e tal. E isso foi completamente apagado pelo Miller. Uhum. Sim. Isso não aparece. Agora, eu não sei se também o Lacan. Eu acho que não, porque por essa história, né? Isso quem relata é a Rudinesco, Uhum. na história da psicanálise, na biografia do Lacan e tal, né? Dando esse destaque. E que dessa presença dela, ela é eu acho que é angolana, mas que foi muito pequena para a França e depois retornou, levou a psicanálise para a África e teve uma presença muito importante, uma atuação muito importante. Inclusive, alguns conceitos que ela insistiu para que houvesse. Eu, Parece que é ela que falou do conceito de transmissão. O Lacan estava escolhendo um outro termo. Aí ela falou da transmissão e acabou incorporando. E isso foi completamente apagado, Uhum. Uhum. sabe? Pelos pós, né? Que de alguma maneira foram os herdeiros daquilo que se fez com os seminários dele, que são editados
a conta gotas, de acordo com uma edição, vamos dizer assim, do Miller. Uhum. Então, só para, como você falou dos psicanalistas negros apagados, né, no Brasil, assim, aí eu estou assim trazendo Uhum. essa referência, porque não foi só no Brasil, né? Pelo menos Uhum. Sim, alguém tão sim, importante que simplesmente pouca gente, alguém já ouviu falar? exato. E que É tem isso aí. e que tem um operador muito eficiente que faz esse apagamento, que é o Universal, né? Então, aí eu queria também essa coisa do universal. Você está, né, trazendo essa coisa do universal, mas o sujeito, né, porque o Freud não fala tanto em sujeito, mas isso vem com Lacan, né? Ele fala de sujeito universal ou ele fala de sujeito do inconsciente? É Não, eu que sujeito. estou falando. Ah, tá. Eu que estou falando, porque É porque o universal não é um conceito que a gente, assim, porque é como se ficasse mais universal mesmo, né? uhum, O que o Lacan traz, e aí o que a gente pensa, sendo o sujeito do inconsciente o sujeito do desejo, né? Por isso que eu fiquei querendo localizar o que estaria, onde estaria esse sujeito universal. exato, porque o sujeito do inconsciente, do desejo, da psicanálise, ele é universal. Ele é vamos dizer assim, no trabalho que a Eugênia está fazendo aqui, que é de particularizar o sujeito negro, é, a gente consegue ver que, então tem um sujeito que ele é universal, que é esse sujeito que a psicanálise elaborou. É o O sujeito, é fato de ser branco, é europeu. inconsciente, o fato de haver o fato de haver um funcionamento inconsciente. Isso, só que ele tem como base, né, esse sujeito branco, europeu, né, assim, ó, as consequências da formulação desse sujeito do inconsciente do desejo tem como base, pensando que o movimento que a Isildinha está fazendo, as, as organizações, estruturas ideológicas e sociais branca. Então, o sujeito do inconsciente do desejo é branco, é uma provocação. Porque o que ela está trazendo existe uma particularidade subjetiva do negro. E isso em relação a esse sujeito branco. Só que essa noção que a psicanálise formulou, que o Lacan formulou de sujeito, é o sujeito branco. E não indivíduo, não estou falando de indivíduo. Essa subjetividade descrita na psicanálise lacaniana, ela é branca. E aí é por isso que, por exemplo, que um texto como o do Fanon não é reconhecido, porque é a diferença. E é a diferença que ela vai trilhar aqui, e ela vai pegando nessa. A psicanálise fala da questão da diferença, tal, só que ah, essa diferença, ela não é reconhecida do negro, né? Por isso que ela está falando também o tempo todo de simetrização. Então, quando a gente vai tratar sujeitos negros, a gente olha para essa, vamos dizer assim, para essa teorização, que é desse sujeito europeu, branco, etc. O que você acha? Acho difícil isso, né? Uhum. Porque Eu acho. Não, eu também acho. assim, por causa do sujeito dividido mesmo, né? É um sujeito que é quando ele desaparece, que ele se representa pelo significante. Então, eu Hum, acho difícil pensar nisso, né? É um sujeito branco. Essa afirmação, eu acho bem forte, assim, né? uhum. Porque De dar essa consistência para o sujeito. uhum. E aí eu acho que esse é a grande dificuldade do Lacan, assim, porque por isso que ele fica se conduzindo para a filosofia, aí ele vai para a matemática, ele tem essa coisa do grafo, tem toda essa questão matemática, né, geométrica,
Porque o risco é sempre ir para essa coisa metafísica, né? É universal mesmo, né? Mesmo que a gente pense na questão da divisão, né? Essa divisão, ela tá nesse lugar. Por isso que a Zildjian, ela faz a pergunta lá no, na primeira parte, né? Qual é esse lugar do negro, né? Então ela está indagando a diferença, assim. Essa diferença que a psicanálise coloca, que vem a partir do sexual, né? E aí dessa questão da, vamos pensar assim, da formulação do eu, né? Que vem das imagens sexuais do outro, vamos dizer assim como ela está colocando aqui. ah, essa diferença, ela seria o quê, né? Assim, eu não sei, porque eu li um pouco mais depois que eu tô, assim, tô curiosíssima, tô adorando. Então, e agora eu não lembro mais que parte que tá. Mas o que tem, vamos dizer assim, essa coisa do branco, né? Tá no ideal do eu, né? Uhum, Já uhum, estava nessa parte? Então, o ideal do eu é branco. Isso uhum, para o negro é branco. Então, isso faz. A estruturação psíquica, portanto, se dá a partir desse ideal. E aí, no corpo negro, já cria uma dupla problemática, porque é como se fosse mas eu acho que isso é no capítulo seguinte que ela traz uhum, do o Jurandir Freire, que ela avança a questão dele, porque ele fala que a questão do racismo, o sujeito negro sofre quando ele encontra no social o racismo. Ela fala que não só, porque tem uhum, algo anterior que se dá a partir dessa constituição psíquica que é marcado pelo ideal do eu uhum, branco, que aí sim o corpo negro se volta contra ele mesmo, uhum, como algo impossível de se separar. E aí é o sofrimento, né, anterior a uhum, esse encontro com o social, como dizendo que o encontro com o social é, é uma atualização. Eu achei, nossa, sofisticado o que ela está fazendo, assim, uma coisa muito importante, assim. uhum, Então, então aí sim vamos dizer assim, eu localizo, uhum, né, a partir da Isildinha aqui, que eu achei bem preciso ela colocar, né, aonde que está essa estruturação psíquica a partir do branco, está no lugar do ideal. E aí isso, eu acho que é diferente do sujeito, assim. Por isso que eu estou, né, assim, querendo só me localizar a partir do que você está trazendo. uhum, sim. Porque é nesse ponto que eu estou querendo dizer assim, não há outro lugar de onde pensar. E esse é um risco, esse é o problema. Porque a concepção de sujeito está concebida aí, nessa estrutura branca. Então não tem como pensar fora daí. Esse é o problema do negro, né? E aí esse é o problema de todo o tratamento, porque o tratamento vai ser simetrizar. Qual seria a saída? Então, mas aí Jackson está dizendo que é isso. Para o corpo negro, né? Seria uma outra psicanálise. Isso. É isso que eu tô entendendo, assim, né? E aí esse é o problema. Mas assim, é uma subversão muito intensa, né? Porque é Isso. isso, a colonização fez o seu trabalho tão bem feito, né? Que a coisa ficou tão fora cluída, assim, que é isso, né? A gente ainda fala de Freud e Lacan para o Brasil, uma população majoritariamente negra, enfim, é isso. A discussão já teria que ser outra, né? E as pessoas estão falando disso há um tempo, mas não é o que a gente vê na clínica no geral, né? Mas é isso, acho que você está dizendo que então a gente teria que pensar numa coisa que a gente nem consegue, né? Conceber Uhum, direito, assim. Você falando foi um soco no estômago, na verdade, né? Porque é isso. uhum, Eu também, quando comecei a ler, eu não esperava que fosse algo tão.
né, conceitos tão densos, teóricos, tipo, do nada, né? Parece que tem uma quebra, assim, né, na coisa. Mas aí, ouvindo você falar, eu fiquei, tá, entendi, né? Agora tá fazendo um pouco mais de sentido, mas tô curiosa pra saber como que vai, onde isso vai chegar, É. assim. Porque eu fico pensando, por exemplo, não dá para ela, por exemplo, ser direta o tempo todo aqui, porque isso não seria não é reconhecido. Você não consegue reconhecer se você é subversivo o tempo todo, né? Então, essa um- a direção é sempre de você simetrizar, né? Não tem outro lugar de onde pensar. Esse é o problema, né? Só que aí é a partir daí sim que você tem que pensar. Só que aí como que você vai fazendo? É, Hoje em dia a gente fala por decolonização, né? Mas eu nem sei se já não está mais tão gasto esse tipo de movimento, né? Decolonizar, né? Tal. E aí inventar, uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Que está por fazer. A gente Uhum. não, né? É, de dizer, por exemplo, que o racismo está no inconsciente, né? Ele atua pelo inconsciente, isso é É muito que ainda é difícil. esse inconsciente que você tá dizendo, né? É, Desse sujeito do inconsciente branco, tal, tal. Então, por isso que é difícil, né? O que é, significa, então, dizer, né? Desse exato. racismo inconsciente. Uhum, Nossa. é. E aí eu acho que o caminho, assim, que ela está colocando aqui é de fazer circular os conceitos, né? Eu acho que, por exemplo, quando a Débora coloca assim, então a gente tem aqui o ideal do eu, tá, então vamos ver como isso a gente pode circular, como que a gente pode fazer o Lacan ranger, e não fazer o Lacan consolidar, não fazer o conceito do Lacan consolidar. E eu não estou dizendo destituir o Lacan, né? Não é disso, né? Eu tô dizendo assim, como que a gente faz isso circular dentro da discussão. Eu não sei se as pessoas fazem isso mesmo, né? De fazer circular os conceitos psicanalíticos dentro da discussão sobre o racismo, né? O que vocês acham? Não querendo desviar demais o tema, mas assim, me chamou a atenção a leitura dela ser do Násio, né? Sim. Porque, não assim, não por ser o Násio, mas até porque, assim, nessa época, né, 90 e pouquinho, 2000 e pouquinho, o Násio era muito lido, né? Hoje, bem menos. Quer dizer, ele era muito lido, inclusive, nas instituições psicanalíticas, vamos dizer, antes de se ler Lacan, ou para se entender Lacan e tudo mais, né? Uhum, Mas o Násio, especialmente nesse livro, né, ele tem uma, ele tem uma concepção bastante específica até sobre corpo e sobre gozo, uhum, inclusive diferente do Lacan, né? Tem uma leitura muito própria dele sobre isso, né? E aí, independente então desse contexto mais amplo, eu acho que assim, ela faz uma escolha por um autor que dá uma ênfase nessa relação com o corpo e com o gozo, né? Então, não sei, para mim tem uma insistência dela nesse lugar sobre a uhum, questão do corpo, né? Na, na constituição do corpo, na subjetividade, né? E no corpo enquanto máquina de gozo, vamos dizer assim, uhum, em relação à subjetividade, né? E aí eu fiquei pensando assim sobre o que você e a Débora estavam falando, da questão do sujeito ou subjetividade, assim, né? Eu acho que a gente pode pensar, talvez qual termo, né? Ou, enfim, qual encaminhamento também estaria mais ligado até isso, né? Porque acho que a subjetividade, é, quando a gente fala da subjetividade, para mim fica até mais.
palpável pensar nesses encaminhamentos assim dessa estruturação do racismo enquanto linguagem, né? Porque a subjetividade de alguma maneira já é a via discursiva, vamos dizer, que vai se ocupar do sujeito, né? Ou do que a gente chama como sujeito. O conceito de sujeito, eu acho, é um conceito, sim, que vai tomando um branqueamento ocidental europeu, né? Mas que na proposta mesmo lacaniana, assim, é uma condição negativa, né? Assim, da ordem muito mais do vazio da descontinuidade, né? Se levado ao pé da letra, né? Não teria como ele estar identificado a uma condição. Eles usaram um termo, agora me escapou, mas substancializar, né? Se a gente levasse isso ao pé da letra, né? Não teria como substancializar o conceito de sujeito, mas de subjetividade sim, né? O conceito de subjetividade é substancializado, né? Inevitavelmente. Então, eu fico pensando assim nessa escolha dela, né, em fazer esse diálogo por um autor que chama tanto para a questão do gozo e do corpo, né, da questão do como o gozo tem, inclusive, na relação psicanalítica, na literatura psicanalítica, essa relação com a mais-valia, né? Uhum. Nesse mais de gozar, que é um termo que o Nasio trabalha pra caramba, inclusive, né? Que tem a ver com a questão do trabalho que você estava falando antes. Então, assim, é um autor que trabalha muito essa ideia do mais de gozar, derivado dessa leitura do Lacan de mais-valia, né? De algo assim que pode ser retirado, né? Que pode ser, de alguma maneira assim, vai ficando ali fora do circuito, não retorna, né? E por aí vai, né? Então, por isso eu falei, eu ia desviar um pouco do que você tinha perguntado, mas é uma questão que ficou aí para mim insistente quando você falou do caminho, né? Dos conceitos, esse aparecimento do Nasio no trabalho dela, assim, não pouco, né? Assim, ela usou Uhum. bastante esse autor, né? Então, eu fico pensando, porque assim, né? Quando você fala da questão do sujeito, me chama até mais atenção a substancialização sobre a questão da diferença, porque a diferença sempre está postulada, vamos dizer assim, na lógica sexual fálico castrada. Mas autores mais contemporâneos vão dizer que essa diferença pode ser situada a partir de outras condições, inclusive, por exemplo, do racismo, da Uhum. misoginia, dos povos indígenas, né? Tem bastante gente trabalhando isso. Então, eu fico pensando assim, nesse encaminhamento, sabe? De se a questão vamos dizer, desse racismo estrutural, que poderia atingir o conceito sujeito, ela não estaria dada por essas outras condições e não em si sobre a conceitualização de sujeito. Você deu uma puta volta para conseguir tentar formular aí o que eu estou pensando, né? Mas de uma coisa que, né, a gente vem conversando já há algum tempo, assim, de como ainda aparece naquele universal, né, do homem, né, para todo homem, né, nem todo, papapá, essa condição de que a diferença seria mais que exclusivamente situada nesse campo, né, que é o campo mais tradicional, burguês, branco, eurocêntrico e tudo mais, né? Então, se por aí não teria alguma coisa que resvala na conceitualização do sujeito, mas para mim
a conceitualização de sujeito em si, que é muito difícil, inclusive, de fazer, ela conclamaria uma condição tanto da negatividade, Uhum. né? Mas que é muito difícil de ser feito. Eu não estou dizendo que, né, de fato a gente consiga chegar nesse ponto. Eu acho que é uma perspectiva lançada aí pelo Lacan, vamos dizer, né? De não ser, né, o sujeito. De não ser, do sujeito Não não ser. ser, né? É Não o ser, sujeito não não ser, ser, né? É o não não ser. ser. Uhum. O não ser, isso, Não né? A ser. negatividade é nesse. É. É. E Uhum. sempre enquanto uma concepção teórica, né? Porque isso vai se dar, assim, vamos dizer, no campo clínico, em momentos que o sujeito pode fazer essa descontinuidade para ler alguma coisa sobre ele mesmo. Mas a todo Ele momento a não gente sabe o está que ele se. está falando, né? E aí aparece, É, isso. Nessas aí aparece descontinuidades, racismo, né? isso que ela traz aqui, né? Isso. É, Uhum. isso. Uhum. É. E aí eu penso assim que, claro que o risco, às vezes, né, de pensar nessa direção, como a Júlia colocou, né, é de pensar numa especialidade do negro e não numa particularidade, como ela está colocando, né? Que eu acho que é uma discussão muito mais densa que ela vai depois fazendo a partir da divisão do sujeito e depois ela vai para a questão da formulação do eu, da fantasia, até chegar na questão do objeto A, que aí nesse ponto, Jason, que ela vai situar aí, né, essa questão do objeto A, e aí eu acho, Débora, que depois acho que ela vai desdobrar mesmo, do quanto é possível, nessa constituição subjetiva, situar um outro como a parte gozosa do corpo, do meu corpo, ela coloca, né? Então, nesse sentido, que eu acho que ela está colocando aí uma discussão, nesse sentido que o Gê está colocando, né? De pensar o sujeito como, e que é muito difícil, né? Não sei se todo mundo vai mesmo nessa direção do sujeito como pura negatividade, de, e aí de não colocar é, o sujeito como objeto, simplesmente, né? Que é a posição que o negro sempre ocupa, né? Tá sempre esse corpo negro sempre como objeto, né? E aí sim, aí como está dentro dessa organização, dessa estruturação, o movimento primeiro para tirá-lo dessa condição de objeto é simetrizar dentro dessa posição desse sujeito, que é entendido como, né, essa subjetividade, né, ideal, né, branca, Um etc. objeto a ser gozado, né? Vamos dizer assim. É, é, é um corpo inaceitável, mas um corpo para ser gozado, né, perversamente, né? Em todos os sentidos, né? Assim, digo, sociais, né? Para Uhum. ser gozado na piada, para ser Uhum. gozado do trabalho, né? Para ser gozado por caracteres, pela cultura, né? Assim, Na questão sexual, né? Sexual. Né? né? Nessa relação mesmo, né? Que ela vai colocando, né? Quais são as dimensões do corpo no sentido imaginário, simbólico e fantasmático, né? Coloca, ela faz esse ponto assim, né? Mas eu penso, mas assim, que é super difícil de pensar essa questão, porque a gente vai, eu acho que vai se debatendo em todas essas instâncias, né? Então, do que ela situou primeiramente, social, econômico, jurídico, religioso. Aí, como que a gente avança para discutir a questão psíquica, da relação, consciente e inconsciente? E aí, como que a gente discute essa questão do racismo dentro dessa concepção de sujeito, de subjetividade? E aí, dos demais conceitos que resultam.
dessa, eh, dessa estrutura, né? Do inconsciente enquanto estrutura, né? Estruturado, estruturado enquanto linguagem, né? O que mais que vocês pensaram aí dessa leitura? E acho que isso que você colocou, Jason, que ela insiste, né, no Násio, o Léo, ele trouxe esse ponto, né, porque ele falou assim que ficou um pouco desapontado, e aí com esses comentadores, claro que assim, eu não, como isso tem aqui uma estrutura universitária, não está isenta de ter uma direção de orientação, né, de orientador, né, de uma série de outras coisas, assim, mas eu me movimento no efeito que essa organização tem em mim, assim, enquanto tanto leitor da psicanálise, quanto investigando essas questões que ela está dizendo que não são, claro, lá há 20 anos não eram, hoje talvez um pouco mais, que não são discutidas, não são debatidas, né? Mas eu acho super intrigante, assim, ela escolheu um autor que dá uma ênfase na questão do corpo e do gozo, assim, eu acho, independente da via da orientação, né, como isso, assim, pega um viés que é extremamente pertinente, né, Uhum, é extremamente pertinente. Não é uma questão de defender ou simplesmente desdizer a teoria psicanalítica, ela vai justamente no exato. autor que dá uma prevalência nessa na leitura dele da teoria lacaniana recheada disso, né? Ela vai bem nesse autor, né? É porque eu acho que um movimento não é o de que eu penso assim que nesse tema, na discussão do racismo e junto com a psicanálise, o risco é de justificar a psicanálise, é de justificar os textos lacanianos, e de justificar o Freud. Mas o movimento é o contrário, é de trazer o Lacan e o Freud para a discussão, né? É de trazer os conceitos para desenrolar isso que não está dito. Porque ela fala assim, é o não dito. É o que não está dito. É o que não vem, né? E não vem porque está recalcado, né? Então, o que que Só está... voltar, Jackson, eu já me perdi um pouco aqui. Isso que você fala, o que nem está dito, você tinha falado da página 81, né? 81? Ou não? Não, isso que eu falei é quando ela vai trazer, por exemplo, na página 82, a discussão de enunciado, enunciação, quando ela vai falar sobre é, essa questão, né, do que é o meio dizendo, né, aqui na página 83, né? Então, o que eu estou pensando aqui é o que não está dito, né, sobre o racismo na, aí na sociedade, mas também na psicanálise, né? Pela psicanálise. Então, o que eu estava dizendo é trazer realmente, né, os conceitos, o Lacan e o Freud para o debate, né? E não o contrário, né? Fazer consolidar e confirmar os conceitos, né? Era isso, Débora? Que você tinha perguntado? Não, eu só estava querendo localizar, sim, mas Ah, tá. beleza. Mas Você como vai isso perguntar. fica velado assim no texto, né? Que você disse, é o não dito não só desse jeito dividido, né? Disso que está no discurso e tal, mas na própria psicanálise, né? No próprio discurso psicanalítico, assim. Mas quanto isso não fica claro no texto, né? Acho que, enfim, é a É, sacada que vocês fizeram, né? e é um Mas. movimento de leitura aí, como eu e o Léo a gente colocou, né, como provocações que a gente está trazendo a Uhum, partir da leitura do texto, uhum, né? É como que uhum. é,
esse texto pode fazer movimentar, né, as Sim. leituras que a gente tem da psicanálise, né? Uhum. Então, como que ela vai fazendo a gente se movimentar aí nessa alienação que a gente tem na teoria, né? Essa leitura que a gente já tem e que é muito fácil aplicar, que é muito fácil fazer valer, né? Uhum. Então, nesse ponto. Viu? Vocês sabem por quê que o objeto pequeno a está grafado com A maiúsculo? Sim? Curiosidade. Ah, sabe que eu também É uma fiquei. coisa que Achei chama a curioso atenção. também. É um A pequeno, mas maiúsculo, assim, né? É, Uhum. eu percebi, mas eu não tentei fazer nenhuma grande interpretação, não, Jason. Tem um momento que ela destaca falando, né, que vendo, ela Hum, faz uma coisa bem conhecida, né, que vendo outra e tal, mas eu não sei se tem hum, uma coisa que nos grafos, não sei se no grafo tá, tem algum momento que tá maiúsculo, eu não sei. Você sabe, Débora? Eu não sei onde que lugar que vocês estão falando. É quando ela tá Objeto A, falando do todas as objeto vezes que ela A. fala do objeto A, ela grafa com um A maiúsculo, só que pequeno. É bem curioso, assim, né? Eu nunca vi isso. No É, grafo, não, né? nada. Não, Não, né? também. Nenhum. Eu também fiquei intrigado, Jason, mas eu Uhum, eu preferi não formular nenhuma interpretação ou hipótese. uhum, Ó, aqui na página 90 mesmo, né? No segundo no parágrafo. Na verdade, no primeiro, né? Ela fala, para uhum, Lacan existe o outro com A minúsculo e o outro com A maiúsculo. E ela mantém o A, assim, né? Entre aspas, uhum. né? E aí, a única vez na linha de baixo ali que ela usa o A O A minúsculo. minúsculo. A única, acho. É. Não Diz sei, achei respeito ao... curioso, né? E aí ela fala, diz respeito ao nosso objeto, né? O outro Uhum, eu, né? Aí eu acho que, olha só o que ela diz, né, no segundo parágrafo, né? O objeto A, portanto, seria o outro, não importa sobre que representação, né? Uma pessoa, um corpo, uma imagem, uma representação simbólica de qualquer ordem. Sim, um pequeno outro, né? o Uhum. pequeno outro que constitui, né, o Pequeno estado, outro, é. Uhum. Da por exemplo. fórmula da fantasia mesmo, né? É, como a gente se constitui. Aquela. Sim. Uhum, Uhum. Só uma dúvida, gente, rapidão, voltando um pouco na uhum, página 82, na primeira, na verdade, assim, na página 81, no finalzinho ali, que vai até a 82, ó, uma vez que os significados estão remetidos ao recalque originário, que por sua vez, a partir da metáfora paterna, adquire uma nova representação, e assim sucessivamente, novos significantes que estarão associados a eles, significados, a refenda do sujeito é quem define na existência do sujeito, isto é, do fala ser. Eu pensei que aqui seria do falta ser. Queria só tirar essa dúvida, como se vocês. O que que Ah, acho que acham? É do é, fala ser ou do falta ser? Como diz do Lacan. fala ser. Hã? Acho que é do fala ser mesmo. Fala ser? Porque eu acho que lá no seminário 20 não tem algo assim. Eu não vou saber, assim, localizar, assim. Mas não tem alguma coisa do fala ser lá? Ah, do fala ser com dois S's, né? Isso, Sim, que aí mais é com dois S's e sem a separação. É, isso. pode ser, mas uhum. Tem algumas Acho que grafias é. específicas que me lembram Násio. Pode ser. É, que ele Pode ser elas também alguém tem que conhece algumas. aí. dele, né? Ele tem algumas peculiaridades também de grafia, né? Uma tentativa Então, de subverter aí.
pode ser. É que a Mas eu acho. total ignorância do sujeito quanto à cadeia dos significantes, que é que acontece quando a pessoa ali começa a falar. Uhum, Uhum. isso. Aquilo lá se dá sobre ela falando, não é quase, não tem um controle, entre aspas, né? Uhum. Mas desculpa, vamos voltar ali mais para o Não, meu imagina, ponto. Gabriel, eu achei super, Tem uma super dúvida. importante, assim. É, e aí, você trazendo isso, aí eu não sei como articular, mas na verdade só me trouxe para pensar uma coisa que ela insere, que é a questão da, da a língua. A gente falou dessa questão, né, do falar, sem controle, o fala ser. Deixa eu só ver aqui qual que é onde que está a página. Como a língua que é a Lalang, né? Isso. Tá na página 74, bem no Ah, comecinho. obrigado, Júlio. Que ela tá nesse. Porque para mim, e aí a forma como eu li, né? Um dos condutores da discussão dela, e que eu associei muito com a questão da aculturação e da transculturação e da questão da cultura lá da primeira parte, aqui ela está bastante concentrada também na questão do simbólico, né? Ela vai trazendo, né, toda a discussão do simbólico na psicanálise lacaniana, mas porque para mim parece que ela quer chegar nesse ponto do quanto o corpo negro vai se localizar e vai ser impelido sempre para esse fora do simbólico, né? Um lugar de onde, né, esse corpo vai ser visto, vai ser gozado, etc., né? Imaginarizado e tal. Então, há sempre aí um movimento para fora do simbólico. Me parece que o racismo vai fazendo, né, esse movimento. E aqui ela faz, né, todo esse trabalho da questão da metáfora do nome do pai, né, de como que isso institui aí, né, essa questão da cadeia significante, da situação simbólica, etc., etc. E ela situa a questão da língua. Só que o que eu quero colocar, de novo, assim, não é uma consolidação do conceito, ou para saber se a gente sabe o conceito, né? Mas o quanto o conceito talvez ajude a gente a discutir, né? Essas questões, né? Sobre o racismo. Então, aqui, ó, na página 74, no último parágrafo, ela vai falar, né? A metáfora do nome do pai é o processo que inicia a evolução psíquica e que permite à criança nascer enquanto sujeito, pela sua entrada no simbólico por meio da língua da mãe, isto é, da relação da mãe com a criança. A língua que fala a mãe é inseparável para a criança da língua, da pele, de tudo que está relacionado ao corpo, ao gozo, né? Aí ela traz o Násio, né? Diz que Lacan, ao escrever a língua, pretendeu ressaltar que do inconsciente se manifesta numa língua de um modo diferente para cada indivíduo, que são transformados em sujeitos com suas histórias singulares. A língua é algo que se mama, é a parte materna e gasosa da língua. Foi muito engraçado que lá na frente, quando ela vai trazer o gozoso, eu continuei lendo gasosa, assim, lá, né? Depois que eu insisti na leitura, não, ela tá falando de gozoso, assim, né? Fez uma confusão na minha cabeça, essa coisa do gasoso aqui pro gozoso, né? Lá. E aí ela finaliza, né, dizendo, assim pode-se dizer que a língua é uma língua ligada ao corpo, né? Isto é, carregada de sentidos pelos efeitos produzidos pelo inconsciente.
O que eu estou querendo situar aqui é uma coisa que o Jason pontuou, né? Você trouxe, né, Jason, a questão do estágio do espelho aqui, que ela traz e que você desconfia que há alguma coisa, né, nessa relação que complica, vamos dizer assim, né, a subjetividade negra, né? E o que eu estou querendo pensar aqui é o que dá a língua, né, nessa noção de ser ligada ao corpo, o que que isso, né, pode fazer a gente pensar sobre essa particularidade, sobre essas consequências, né, na psique negra, essa questão da língua, né? Que muitas vezes a língua é associada a isso que está fora do significado, né? Como a poesia, por exemplo, né? O que a gente pode pensar aqui? Acho, no limite, o que eu estou perguntando é assim, dá para pensar alguma coisa com a língua sobre essa questão da particularidade da subjetividade negra? Aqui parece que ela está ainda colocando vamos dizer assim, os elementos Uhum, constitutivos, né? Mas eu acho que ela vai localizar a questão no no estágio do espelho mesmo. mesmo, né? Eu acho, dá a impressão, pelo menos assim, ela acho que ali a língua, né, ainda é esse banho de entrada do sujeito em qualquer universo, qualquer local da face da Terra, né? Assim, eu entendo. Ainda é uma entrada no mundo ali que é indiferenciado, inclusive como que é? É, entrada no simbólico por meio da língua da mãe, isto é, da relação da mãe com a criança. A língua que fala a mãe é inseparável para a criança da língua, da pele, de tudo que está relacionado ao corpo, ao gozo, né? Então, esse reconhecimento, eu acho que ainda não se organiza. Esse reconhecimento que eu acho que se instaura, marca esse reconhecimento da cor, por exemplo, da pele, tem um traço possivelmente ali na fase do espelho mesmo. É, Sei, eu não terminei ainda. né, Né? Eu vi um na... pouco para frente, eu não sei como que ela vai desenvolver esses elementos que ela está trazendo, assim, né? Como que ela vai manejar com isso, ela vai é, avançar com isso ou não. Mas eu acho que está mais localizado, pelo menos eu ainda não li nada que pudesse mencionar ali alguma, não sei, a não ser talvez por um sofrimento, né, da mãe. Uhum. Mas é uma questão mesmo, né? Sim. Isso se vem antes do estádio do espelho, né? Porque Então, você está porque não é à falando. toa, né, É. que ela está colocando esses elementos, né, constitutivos. Uhum, uhum. Uhum. Diz que é inseparável da pele, dessa coisa materna. Então tem algo que, por ser um corpo negro, não sei, me Negro. dá a sensação que vai vir antes do estádio do espelho, sim. Tem uma coisa que acontece antes, né? Não É, O sei. estágio de é é bem ali, né, bebê, né, mas É, bebezinho, sim, mas. tem uma entrada no simbólico anterior, né? é, É.
Então, Em- E se está se colocando, né, essa questão de uma língua ligada ao corpo, né? uhum, Todas essas questões que a gente está colocando, né, do corpo, o corpo negro está muito fortemente, né, ligado uhum, nesse lugar do sofrimento psíquico acho que mais ainda fortemente, né, da questão da, da própria subjetividade mesmo, né, negra. É, acho que não tem como dizer de outra forma que é um corpo banhado por uma língua racista. uhum, Essa é a questão, uhum, né? sim. Que vai de forma inconsciente, meio dizendo, sem saber dizer, tudo aquilo que está sendo posto aqui, que esse corpo é um corpo inaceitável. É, desde antes, é isso, né? O sujeito já é falado dessa forma, desde É, antes de estar, né? é, Já, enfim, desejado, marginalizado a partir dessa língua que é racista, né? Então, uhum. É porque é porque ela está fazendo essa articulação mesmo, né, ah, o quanto esse simbólico, né, ele vai se estruturar, né, nessa questão da cadeia significante e pensando de uma forma maior, né? Uma estrutura maior. A língua, né? E aí a língua, ela, ela tá estruturada, marcada, né? Nessas relações. Então, e não tem como, né? A gente não pensar que a língua portuguesa é uma língua racista, né? Tem, ela é organizada assim, né? E eu acho que é muito mais profundo do que simplesmente vocábulos, né? Como a gente. Hoje mesmo eu vi um vídeo assim que a pessoa vai falando, como ela estava falando sobre fofoca no ambiente de trabalho, assim. Então, e ela fala assim: mas se você persistir na fofoca e denigrir alguém, né? Então, aqui está no âmbito do vocábulo mesmo, mas o quanto em estruturas mais organizadas da língua, a gente também não tem, né, o racismo, então acho que a Lélia Gonzalez vai fazer trabalhos, né, um trabalho maior nesse sentido, né, e aí o quanto talvez a gente não escute, né, o quanto a gente não escuta essa, ah, vamos dizer assim, isso que está enunciado, né, isso que está já ali não escuta nessa particularidade que ela está chamando a atenção aqui, que constitui, né, essa subjetividade negra, assim. Aqui eu acho que tem a ver com a questão do recalque, né? O que vocês pensam aí sobre o que ela fala aqui do recalque? O Léo que trouxe uma questão bem, acho que é importante também discutir, né, sobre a questão ah, do racismo, né? Que ela vai trazer, né, mais para frente no livro, mas que está posto aqui exatamente, não à toa, mas é nessa direção, né? Quanto que um recalque, né, compõe a estrutura racista do Brasil, né?
que mais, gente, vocês gostariam de falar sobre essa parte? Jackson, na verdade, isso que você falou agora, né, sobre o quanto o recalque compõe, né, a estrutura racista do Brasil, me remeteu, na verdade, ao nosso encontro passado, que tem um trecho na página 56, bem no comecinho, no primeiro parágrafo da página, que ela vai dizer assim: se o negro, de um lado, é herdeiro desse passado histórico que se presentifica na memória social e que se atualiza no preconceito racial, vive, por outro lado, numa sociedade cujas autorrepresentações denegam esse mesmo racismo, camuflando assim um problema social que produz efeitos sobre o negro, afetando sua própria possibilidade de se constituir como indivíduo no social. Portanto, não se discute o racismo que, na condição de um fantasma, ronda a existência dos negros. Uhum, Fico pensando assim, né, o quanto essa falácia, né, de que no Brasil não existe, né, preconceito racial, não existe racismo, né, assim, que é uma falácia que vem caindo, né, e que bom, mas que ainda fica, né, rondando uhum, o Brasil enquanto sociedade, né? uhum. E é Mesmo, recalcado porque foi inscrito, né? É isso, exato. não é que foi fora coído. Não Sim, é que se sim, retorna do real e não sim, tem uma inscrição. Foi inscrito, né? Uhum, exato, E vai exato. voltar de uma outra forma. é, E aí eu fico pensando assim também nas especificidades assim para a psicanálise, sabe? Assim, uhum, diante disso, assim, quais são as condições assim de escuta da psicanálise em relação ao racismo? Não sei se eu já uhum. estou antecipando, né? Não, eu acho que acho que esses conceitos estão postos aqui justamente para eles rangerem, né? Se movimentarem e circularem, né? No sentido de que, então, se a gente até agora não falou, falou pouco, ou só falou nessa relação que ela coloca, que eu acho que é num sentido mesmo, assim, será que a gente está escutando quando ela coloca Uhum, a questão do enunciado e da enunciação, né? Porque para uhum, mim não é simplesmente só para sim, descrever o conceito, né? É para abrir mesmo a discussão adiante se o que a gente está escutando na clínica com sujeitos negros, a gente está escutando somente o enunciado, o disfarce, né? Essa coisa que é só meio dita, né? Se realmente se está aí, né, nessa escuta para uma outra coisa que a gente não escuta, né? E aí, principalmente nisso, né? Num país em que o racismo historicamente é denegado, recalcado, uhum, ou diz que não existe, né? sim, E tantas outras coisas. Ou do lado, né, do paciente negro, de que sempre teve que se deixar de ser negro para ser alguém, né? uhum, Que uhum, também é um esforço, né? De esquecimento, de apagamento, né? Dentro desse ideal, né? Então, formas que estão dentro da cultura, do simbólico e que constituíram, sim, essa cadeia significante em cada sujeito, né? Na forma como ele vai se situar no desejo, né? Na fantasia, no ideal, né? Talvez isso a gente não tenha escutado tanto, né? No sentido assim de, né? Qual que é realmente, né? Não vou dizer assim, qual que é, né? No sentido essencial, substancial, mas como que a gente pode escutar a posição de Como um efeito, sujeito? né? Como É, isso que opera, né? Não como isso de substancial, como exato, você disse, né? Uhum, exatamente, né? uhum, Então, acho que é isso, é super tabu, né? É um tabu falar sobre isso no Brasil, né? uhum, Causa dificuldade, assim, né? É curioso, por exemplo, eu conversando com a minha mãe fala que não tem racismo no Brasil. Minha mãe nega. uhum, Minha mãe é uma mulher negra, né? Com todas as condições.
que uma mulher negra sofre no Brasil, ela diz que não há racismo no Brasil. Quando eu falo, vou falar, quando eu vou tentar falar assim, tem uma questão aqui estrutural, não tem nada disso, não. Não Uhum. é. Todo mundo é igual. Ela, todo mundo é igual, né? Somos E todos humanos, né? isso, exatamente, né? Uhum. É, então, super. E Só aí, pedir para ela ver, só pedir para ela ver a população carcerária, né? É. mas mesmo assim, Por Débora, exemplo, mas mesmo Uhum. assim, você vai falar, vai dizer assim, fez por merecer, assim, é aquela conversa, né? Uhum. De, né, que tá pagando o que fez. Então, tem muito substrato aí, então, né? para dar um outro exemplo num outro lugar, teve assim, eu soube de uma história, rapidinho, eu não vou saber contar direito, porque foi me falado en passant, mas parece que teve uma formatura na Unicamp, da medicina, três, no meio dos formandos, não sei bem se era de residência, o que que era, mas três pessoas negras que foram tirar uma foto e tinha ali atrás os catedráticos, os professores, as fotos. E os três fizeram assim. Podia até pedir para parar de gravar aqui, porque pode parar, Thiago, para um pouquinho, por favor. Será que pode? Situou bem, que eu acho que é uma questão para a gente seguir aqui, esse lugar do corpo, né? Enquanto lugar, né, do gozo, tal. E no sentido de que é um corpo inaceitável e que é dito a esse corpo que ele se coloca sempre, né, em risco, sempre num lugar, né, de risco da própria integridade, né? E eu acho que é nesse ponto, assim, que a leitura desse livro vai trazendo, assim, pelo menos para mim, vai movimentando, assim, em mim, essa questão do racismo, né, que ela está inserida, né, nessa questão dialética dos corpos, né, então, essa relação corpo branco, corpo negro, tal, né, é, e aí das representações do reconhecimento desse corpo, né? Tem essa questão do reconhecimento do corpo, né? Eu acho por isso que essa coisa do estágio do espelho vai ser tão forte que ela vai trazer, né? Esse corpo que é reconhecido no sentido de risco, perigo, a coisa marginal e várias outras questões, mas que também vai apelar sempre para um reconhecimento de visibilidade, né? De visão, né? E um dos lugares do sofrimento psíquico é esse trabalho constante de reconhecimento de existência, né? Do corpo. E que movimenta, eu vou dizer aqui, né, esse circuito do desejo, né? Acho que na subjetividade negra o tempo todo, que é essa demanda. Isso que ela coloca aqui no final, né? Eu acho que é por isso que ela traz muito fortemente o conceito da demanda aqui na página 95 para o final aqui, né? Acho que se estabelece muito fortemente, né, essa questão nessa dialética, né, dessa, dessa representação dos corpos, né? É, então, o que ela fala aqui, né, no final da página 96, ela fala, né, no entanto, a condição simbólica para que haja objeto é de uma dupla demanda. É, então, eu penso, assim, né, que essa condição psíquica do negro está muito arraigada nesse trabalho psíquico de pedido de reconhecimento, né? O que vocês acham? A gente, Acho que tá ligado à discussão que ela faz no começo, né? Disso de que onde que o negro iria se reconhecer, assim, né? uhum, isso, Pós-fim da escravidão, enfim, que ela uhum. fala das classes, né, então, mas é isso, né? Vai se reconhecer aonde, exatamente?
Não É, tem lugar. É o não lugar, né? Ela diz o não lugar, assim. e tem esse ponto que a Débora trouxe, né? Tem esse ideal, que o Fanon vai discutir muito, né? O ideal do negro é o branco. E aí tem todo essa questão da dialética, né? E aí é muito complicado, né? Porque a questão da raça se coloca para o negro, né? Mas não para o branco, né? Tanto é que atualmente eu até escutei que para não colocar mais nesse lugar da raça, até porque, né, já que se instituiu que existem raças, então o branco também seria, embora não se reconheça, né, nesse lugar, é, se elaborou um termo que é racizado, né? Pessoas racizadas, nesse lugar pejorativo mesmo, né? Da questão racial, assim. Mas é uma coisa que eu escutei, que vem de uma formulação acadêmica e tal, mas é mais para tirar desse outro lugar, né? Do racial, né? O Franz, né, aquele participante do encontro passado, ele trouxe esse aspecto, né? Sim. A própria ideia de raça já carrega consigo ah, o racismo, Uhum. Exato. né? Não haveria, né, de ter essa racialização. Uhum. É, o branco que não se reconhece como uma raça. Já aponta para essa questão do universal que você estava dizendo, assim, né? Porque é a É, referência universal, então a raça é o outro, né? isso. Curioso isso. Exatamente. É, exatamente. E aí, nesse sentido, assim, né? O objeto é sempre o outro, né? O objeto de gozo, o objeto de. E aí, no pior dos sentidos, vamos dizer aqui, né? Nessa questão é, perversa, etc., né? Que é uma Hum. discussão bem complexa. Gente, vou precisar sair. Ah, sim, a gente já pode Estou nos aqui despedir. atrasada. Boa noite, pessoal. Valeu. Até o próximo encontro. Obrigado, Débora. Beijão, tchau, tchau. Boa noite, Tchau. Débora. Boa noite. É, mas se alguém tem mais alguma questão, a gente pode também, que acho que tá todo mundo já derretendo, né, nesse calor. Eu acho que a discussão aqui, né, acho que é muito complexa, muito, né, muito difícil de fazer, mas a gente fez aqui e eu acho que a gente pode, no próximo encontro, avançar. Eu acho que ela vai realmente é, tratar, né, de elementos analíticos, assim, que eu acho que vai trazer para a gente elementos bem interessantes a partir do que ela colocou aqui agora, né, nesse capítulo. Então tá, joia, gente, muito obrigado. Então a gente se vê aí no próximo encontro. Tá Valeu. bem? Valeu, Obrigada, gente. Boa Jackson. Obrigada, noite. Jaque. Valeu, Final de pessoal. Tchauzinho. semana. Até Boa breve. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.